Então, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E realmente muito bonita a leitura que a Marianinha fez, principalmente esse final, né? Bem, bem tocante nos nossos corações. E vamos continuar aí o estudo. A gente parou, foi aqui, né? Todos de acordo, nesse primeiro capítulo. Não sei se a gente pode chamar de capítulo, mas esse primeiro capítulo mesmo. O perispírito como princípio das manifestações, né? A gente vai começar aí. Enfim, tem sido muito produtivo, né? Na semana passada a gente conversou bastante, até discutimos alguns outros pontos, né? Fomos um pouco mais longe do que o texto circunscrito ali, né? Mas, claro, não, de maneira alguma fugimos do objeto de estudo, que é o espiritismo, né? Então, foi bem produtivo na semana passada. E hoje vamos começar aí, e vamos tratar de um dos principais assuntos, de um dos principais temas dentro da doutrina espírita, que é o perispírito, né? O perispírito, que é o princípio de qualquer manifestação mediúnica ou qualquer tipo de ação do espírito passa pelo perispírito, né? Então, muito interessante e é um tema muito rico, muito mal compreendido, eu diria, pelo movimento espírita, e a gente percebe alguns tipos de confusões a respeito do que é o perispírito, e então é importante revisitar esse tema tão importante, que é tão fundamental, não só para o entendimento do espiritismo, mas para nós como espíritos, né? É fundamental para nós. Marlene, você faz a leitura para nós? O João tá aí, mas assim, não é que eu É, não queria ler, não. Queria só, João, como é que você está aí, João? Quer fazer a leitura para nós? acho que ele não dá por causa do Não, celular, eu né? consigo acompanhar pelo slide, não, pela transmissão. Eu consigo. Ah, então lê você, Beleza, vamos lá. Eu não mas tenho o qualquer livro coisa ainda, eu mas eu leio. posso acompanhar pela transmissão. Uhum. Eu consigo. O perispírito como princípio das manifestações. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações, relativamente as que vêm do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Aí, vamos parar aí, porque já foi bastante informação e acho interessante a gente se deter nos pequenos detalhes, né? Vamos voltar para o primeiro parágrafo, em que ele coloca: os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico. Isso aí é muito importante, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. Então, há uma divisão básica que o Kardec e os espíritos fazem nos elementos do universo, e isso ficaria, de uma certa maneira, como se fosse uma trindade, né? Deus, a matéria, ou o fluido cósmico universal, e o espírito. Seriam essas três substâncias fundamentais que formam tudo que Deus criou e que nós conhecemos também. E, naturalmente, como o perispírito não é nem espírito nem Deus, ele tem que ser fruto da matéria. E ele é fruto do fluido cósmico universal, que é essa matéria mais rudimentar, mais básica, que forma tudo que nós conhecemos como matéria. É aquele elemento básico que forma tudo e tudo se deriva a partir dele.
e o perispírito não é diferente. O perispírito se forma também a partir dele, e por isso que o Kardec coloca que é aurido do fluido universal ou fluido cósmico, né? Ou fluido cósmico universal. São algumas variações do que o Kardec denomina para esse fluido, que é esse fluido rudimentar aí, que é pode-se dizer, bem entre aspas, o pai de todo o resto que a gente conhece de matéria, né? Não é bem um pai porque não é um sujeito, né? É uma matéria também, é criação de Deus. E aí ele continua, o perispírito é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, gente, isso vai ter uma relação muito forte. A substância do perispírito, o seu grau de pureza, vai estar diretamente ligado com o próprio espírito. Então, quanto mais puro o espírito for, mais etéreo vai ser o seu perispírito. Ou seja, ele vai ser formado de uma matéria cada vez mais sutil. Então, mais puro o perispírito é mais etéreo. Quanto mais grosseiro é o espírito, o perispírito naturalmente também é mais grosseiro. Mas isso não significa, por exemplo, que um espírito puro, um espírito bom, não possa revestir o seu perispírito ou transformá-lo em um perispírito um pouco mais grosseiro, quando, por exemplo, se faz necessário de um espírito superior encarnar em um mundo inferior. A gente tem, por exemplo, Jesus, né? Tiveram, claro, outros espíritos bons, superiores, que encarnaram aqui e tiveram o mesmo processo. Mas um espírito, quando ele vai reencarnar em um mundo, ele reveste o seu perispírito com os elementos daquele mundo, para que ele possa se adaptar ali e se adequar a fim de encarnar. Então, eles tomam, por um tempo, o tempo da encarnação, um perispírito um pouco mais grosseiro e menos sutil do que é da natureza dele, um espírito superior. Então, ele já tem um perispírito mais sutil. É claro que mesmo no mesmo mundo que nós, um espírito superior, ele não vai ter o mesmo perispírito. O perispírito dele ainda vai ser mais etéreo, vai ser mais quintessenciado, vai ser mais sutil, a matéria que forma esse perispírito. Mas ele tem que naturalmente se misturar com esses fluidos mais grosseiros para formar o seu perispírito, tendo em vista que ele está encarnando em um mundo mais grosseiro. Então, é possível, esse é um exemplo, de que é possível que um espírito superior possa, momentaneamente, aí o período de uma encarnação, ou que seja o momento em que ele vai até esse mundo, que ele se revista o seu perispírito de uma matéria mais grosseira. Então, como o perispírito ele é essa matéria que possibilita o contato do espírito com o corpo, e não só isso, quando o espírito está desencarnado, é o que possibilita que o espírito se comunique através de um médium, por exemplo. Então, se o espírito superior ele vem até aqui, é necessário que momentaneamente ele revista o seu perispírito a fim de se comunicar através de um médium. Então, o perispírito fica com uma matéria um pouco mais grosseira. Não significa que ele perdeu aquela sutileza que lhe é própria. Só significa que momentaneamente ele precisa realizar aquele ato. E os espíritos revelam para nós, não sei se vai estar descrito aqui mais para frente, mas os espíritos revelam para nós lá no livro dos médiuns que o espírito ele transforma ou modifica o seu perispírito com a rapidez de um relâmpago. Assim como nós trocamos de roupa, né? Mas só que numa velocidade muito maior, porque é a velocidade de pensamento. Então, eles modificam esse perispírito, não há nenhum tipo de dificuldade. Eles modificam esse perispírito com a maior facilidade do mundo. A cada mundo que eles estão, eles modificam a fim de poder se comunicar e poder lidar com as coisas daquele mundo, seja encarnado ou seja desencarnado. Então, é importante entender esses aspectos. E ele continua, durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao espírito e o corpo. Isso aqui é muito importante, né? O principal aspecto dele quando a gente está encarnado é exatamente ser esse meio que liga o espírito e o corpo. Então, nós estamos ligados ao nosso corpo através do nosso perispírito. E aí ele coloca isso aqui é muito importante também, gente. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Então, quando a gente sente alguma coisa, não somos nós, como matéria, que estamos sentindo. Não é o nosso corpo que está sentindo, é o espírito. E o espírito sente e devolve a sensação para o corpo. Então, o perispírito ele serve como esse meio intermediário que liga essas sensações. Tudo o que acontece passa pelo corpo, pelo perispírito e chega ao espírito. Então, quando a gente sente qualquer coisa, quando a gente percebe qualquer coisa, todas as nossas ações
são feitas através do nosso espírito, que tem como intermediário o perispírito. Muito interessante. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então, gente, é nesse sentido que a gente vê que o espiritismo ele tem uma visão dualista da vida, né, do homem. Então, não é uma filosofia, nem muito menos uma ciência que vê o indivíduo como um corpo material. Porque os materialistas, eles pensam que tudo que acontece é fruto do corpo, do cérebro, são as reações químicas e neuronais que acontecem dentro da cabeça do homem, que fazem com que ele tenha sensações, pensamentos. Então, esses são os pensamentos dos materialistas ou dos fisicalistas, que pensam que tudo se resume à matéria. Já nós, espíritas, temos uma visão espiritualista e espiritual dessa mente, né? Temos uma visão dualista, em que transforma um corpo e uma alma, né? Dentro da filosofia existe uma grande herança disso. Muitos filósofos pensaram nisso, desde Platão, depois Descartes e outros muito grandes na história da filosofia pensaram nesse aspecto. Em um homem dual, a gente fala, né? Que tem dualidades. É o corpo e uma alma. E o espiritismo ele vem nessa mesma linha e entende que o homem não é só um corpo, mas é um corpo e um espírito. E esse espírito é o grande responsável por tudo o que esse corpo reproduz, né? Então, um exemplo bem simples. É como se o corpo fosse uma televisão e tudo que acontece ali naquela televisão, você está assistindo na sua casa ali o Jornal Nacional, por exemplo. Aí você está vendo ali o William Bonner falando alguma coisa, parece que o William Bonner está dentro da televisão, mas ele não está ali. Ele só está recebendo, aquela imagem só está sendo recebida, né, e captada pela nossa televisão e sendo reproduzida. Mas a fonte daquela imagem é em outro lugar. Ela não tem a sua origem ali. Então, com a gente é a mesma coisa. O que está acontecendo aqui com o corpo não está nascendo aqui. Não é graças às nossas reações químicas. É também, mas como consequência, como um meio. Reações químicas e tudo que acontece dentro do nosso corpo que permite com que isso seja passado para as outras pessoas. Mas é tudo primeiro sentido e feito e reproduzido pelo espírito. E sem ele, nada disso aconteceria. Então, é importante perceber isso, que o espírito é o ser sensível e inteligente. E aí, quando eu até dei o exemplo, eu já vou tocar nisso, porque eu acho que é algo que merece um destaque, já que a gente está falando sobre perispírito, que a gente vê, às vezes, muitas pessoas falando dentro do movimento espírita, graças a uma má interpretação do que é o perispírito, de que o espírito tem como sede da memória o perispírito. E aí a gente cai num problema muito grande, falando filosoficamente. Porque se o espiritismo se propõe a ser uma doutrina espiritualista e que tem essa visão dualista da vida, de que o ser inteligente e sensível é o que Kardec coloca aqui, ó. Eu vou até destacar. O ser inteligente e sensível é o espírito. Ele é o responsável por tudo que acontece. Se a gente atribui a memória, que é um atributo do espírito, do ser inteligente, a uma parte material, ou seja, o perispírito é matéria. O perispírito não é diferente do corpo, é só um outro tipo de matéria. Mas se a gente atribui algo que é da inteligência do espírito, é um instrumento do espírito, a memória, há uma parte material dele, ou seja, a sede da memória no perispírito, a gente está atribuindo uma parte de um ser inteligente à matéria. Assim como fazem os materialistas e os fisicalistas que dizem que a sede da memória está no nosso cérebro, do corpo físico. Então nós estamos simplesmente concordando com eles em outra medida e de outra maneira, né? Atribuindo uma parte do espírito, um de seus atributos, um de seus instrumentos à matéria, que é o perispírito. Então por isso que esse pensamento ele é tão confuso e errado, né? E contraditório. Ele vai de encontro com tudo que o espiritismo coloca desde sua base, porque o espiritismo tem uma visão dualista do indivíduo, espírito e corpo. E a inteligência se resume ao espírito, o corpo é só o transmissor de tudo aquilo. Então, quando a gente faz essa atribuição, a gente está cometendo um erro gravíssimo, filosoficamente falando, porque a gente está indo contra ao princípio do que é o espiritismo. Nenhum dualista, vamos pensar na filosofia, nenhum dualista poderia, de maneira alguma, atribuir algum tipo de inteligência ao corpo, como sendo originária do corpo. Porque senão ele não seria um dualista, ele seria um fisicalista, um materialista.
Então, nós, espíritas, temos que nos atentar a esse aspecto, e eu estou comentando exatamente nesse ponto, para que nós entendamos que isso não poderia ser possível. Não importa se isso foi dito por X ou Y, isso não poderia ser possível pensando numa coerência doutrinária, de um corpo doutrinário de pensamento. Porque se o espiritismo se propõe a afirmar, a defender uma doutrina espiritualista, uma doutrina que pensa o indivíduo de duas formas, ele não poderia, de maneira alguma, atribuir qualquer tipo de inteligência à matéria, que nesse caso seria o perispírito. Então, é importante pensar nesse aspecto. Olha como uma coisa simples, né? Esse ser sensível e inteligente pode passar batido, mas é a base fundamental do espiritismo, que o espírito é o ser sensível e inteligente, e tudo passa através dele. É o espírito que sente, é o espírito que lembra, é o espírito que faz tudo. Não o corpo, não o perispírito. O perispírito é matéria, assim como o corpo. Então, não se atribui inteligência, não se atribui nenhum tipo de independência a essa matéria. E ele termina, né? Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, seja o... Oi. Interromper só um pouquinho. Então, o perispírito tem a função apenas de transmitir. Perfeito. Ele é o transmissor. Então, você me dá um beliscão. Você chega perto de mim e me dá um beliscão, né? Eu sinto, quer dizer, no corpo, é físico. Se não tivesse, como que é, o perispírito, não ia transmitir isso. Vamos seguir no seu exemplo. Vamos seguir no seu exemplo. Se eu te belisco, você sentiu a sensação, mas essa sensação não foi o corpo que a sentiu. Ele só transmitiu até o espírito, e o espírito sentiu essa sensação e transmitiu de volta. Então, não é o nosso corpo que sente. Tanto é que quando a gente desencarna, o corpo não sente mais nada. Porque ele só sente graças à ligação que existe entre o espírito e o corpo, que é o perispírito. Então, se existe vida, é porque o perispírito está ligado ao corpo. E tudo que nós sentimos é o espírito que sente. Nunca o corpo nem o perispírito que sente. Porque se a gente defendesse isso, nós seríamos materialistas ou fisicalistas. Nós estaremos defendendo que a matéria sente alguma coisa. Sendo que a gente sabe que de maneira alguma não é assim. A matéria não é inteligente. Quem é inteligente é o espírito, que é o ser inteligente da criação. Então, é sempre ele que sente, é sempre ele que age, é sempre ele que pensa. Tudo parte do espírito e nunca da matéria. Então, por isso que é importante destacar esse aspecto. Então, tudo que a gente sente aqui, seja se eu bebo uma água aqui agora, eu sinto o prazer de beber uma água, não sou eu que estou sentindo aquilo. É o meu espírito que está sentindo, né? Não sou eu no sentido do corpo, né? Mas é o meu espírito que está sentindo e transmitindo essa informação de volta. Ana? E toda essa sensação, ela é feita também com a ligação do perispírito ao sistema nervoso, né? Porque passa, por exemplo, se eu piso num prego, né? Vai mandar para o cérebro. Depois você vai sentir a dor. Por quê? O cérebro comunica com o perispírito passa para o espírito e vice-versa, né? Tudo que o perispírito, que o espírito sente, ele manda também para o corpo através do nosso sistema nervoso, não é? E uma questão também aí, do monismo e do dualismo, tem muitos pensadores dentro do espiritismo que questionam se Kardec é dualista ou monista, né? Uma vez eu ouvi uma palestra, faz muitos anos, eu não sei hoje como ele pensa, porque as pessoas mudam o seu pensamento de acordo com o conhecimento que vai adquirindo, né? Eu ouvi há muitos anos atrás uma palestra do Cosme, em que ele fala que Kardec não se pronunciou a esse respeito, se ele era monista ou se ele era dualista, né? Mas nós sabemos que Platão era dualista, né? E como influenciador da doutrina espírita, nós podemos afirmar, então, talvez que o espiritismo seja dualista.
Por quê? Espírito e matéria, né? Os dois elementos gerais do universo. E você Eu imagino, também imagino que quando, substância, né? Você eu falou isso. imagino que quando o Cosme tem, não sei, né, o contexto dessa palestra, mas eu já vi ele, inclusive, defendendo esse mesmo argumento que eu acabei de colocar, né? Até quando questionado sobre essa questão do perispírito, etc. Mas é porque talvez ele tenha defendido pensando num sentido filosófico mais estrito, assim, de, por exemplo, quando se afirmar isso, defender que o espiritismo defendia a mesma coisa que esses outros pensadores, influenciadores do dualismo. Claro, o espiritismo se enquadra da mesma maneira que eles, né? Os espiritistas têm os seus próprios pensamentos, etc. Então, por exemplo, o E espiritismo. já o Plotino, discípulo de Platão, já era monista. Quer Sim, ver? então, mas assim, eu imagino que o Cosmo tenha falado nesse sentido para evitar qualquer tipo de atribuição ou de ligação direta, né? Como se o espiritismo fosse um fruto desse dualismo histórico que sempre existiu aí desde Platão. Talvez possa ter sido nesse sentido, porque pensando, claro, no sentido mais amplo do que é o dualismo, que seria essa divisão entre o corpo e uma inteligência à parte do corpo, uma alma ou o que seja, o espiritismo é um dualista, sim. A gente pode Então, e atribuir uma dessa coisa que maneira. me chamou a atenção também no texto, pode-se dizer que este o quer, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Olha a vontade de querer, né? Por que que tem espíritos que evoluem em linha reta? É esse querer que está lá no espírito, a vontade de querer, a força, né, de vontade que é própria do espírito. Olha só. Ah, essa doutrina é muito bonita, né? Exatamente. E isso é muito interessante, gente. Isso leva a várias reflexões a respeito de muitas coisas envolvendo as ações e as vontades do homem, né, encarnado. Porque existem várias intenções que nós temos e vários sentimentos e algumas coisas que são, de fato, influenciadas pela matéria, ou seja, a matéria cria os primeiros impulsos e leva até o espírito, e o espírito percebe, por exemplo, a fome. Não é algo que o espírito sente enquanto desencarnado. Então, a fome não é um tipo de sensação que o espírito tem como vontade própria. Ela não nasce como impulso do espírito. O espírito a recebe e depois ele devolve e executa alguma ação como comer, né? Então, existem uma série de sensações que nós temos que não partem do espírito, né? Porque a gente tem outras, por exemplo, pensar, refletir sobre alguma coisa ou agir, vontades que nascem a partir do espírito. Que o primeiro impulso está ali nele, né? Ele não recebeu nada e devolveu, ele está só pensando e refletindo. E a fome seria uma dessas. Existem outras várias, né? Os espíritos costumam falar que os espíritos bons, eles são exatamente aqueles que, quando desencarnam, eles se desfazem de qualquer tipo de paixão que possuíam. Inclusive essas paixões que eles chamam de boas, né? São essas influências da matéria, como comer, beber, etc. Esse tipo de ato, né? Que influencia diretamente a matéria e o espírito, que são coisas que o espírito não sente por si só enquanto desencarnado. A partir disso se faz muitas reflexões interessantes, né? Tem muito conteúdo referente a esse tema, né? Um tema muito amplo, muito complexo. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Lia? Boa noite. Daí, no caso, me veio assim o pensamento entender que quando a gente dorme, o corpo está dormindo, o que sai é o espírito, junto com o perispírito, sai, deixando o corpo em repouso, e eu acho que tem um fio de ligação entre o corpo e o espírito, mas o que sai, o que descansa é o corpo. O que sai, que a gente, no caso, pode ir estudar, eu sempre peço para estudar, né? Então, o que sai, deixa o corpo, é o espírito com o perispírito. E nós temos um fio de ligação com o nosso corpo, nosso espírito. E o nosso perispírito pode ir lá no Japão e tem a ligação no nosso corpo.
está aqui. Quando deu a hora de acordar, ele vem em questão de milésimos de segundo, seria isso? Isso, o perispírito, ele é essa ligação. Esse fio, quando você fala esse fio, é o perispírito. E o perispírito está sempre junto do espírito. Então, quando a gente está no estado de sono ali, o espírito, esse fio que liga, né, que é o perispírito, ele se afrouxa levemente para que o espírito tenha um pouco mais de liberdade enquanto está no estado de sono e possa fazer o que bem entender, e o perispírito vai estar junto. E essa ligação se mantém. Então, o espírito pode ir para qualquer lugar que seja, e essa ligação ainda vai existir. Tem uma série de perguntas que o Kardec faz nesse sentido. Estou tentando me lembrar onde, mas em que ele vai fazendo essas perguntas, né? E se alguém chegar ali e tentar acordar aquela pessoa? E os espíritos respondem, não, ela voltará na hora. E aí ele fala, não, e se alguém tiver a intenção de matá-la, alguma coisa do tipo, e executar esse fato? Ele vai fazendo uma série de perguntas nesse sentido, né, da ligação, enfim, até no estado de sono, e os espíritos respondem, vão bem específicas. Eu estou tentando lembrar, se eu lembrar, eu comento especificamente onde que está essa referência. Mas exatamente isso que você falou, Acho o que é perispírito está sempre junto. Eu No acho livro que é dos médiuns, só que eu não sei, assim, te falar também o capítulo e tal. Mas, se não me engano, é livro dos médios, sim. eu vou dar uma olhadinha. Ana, quer comentar? Eu quero só lembrar do cordão de prata, né? Que liga o perispírito ao corpo. Tem esse cordão. Então, quando sai, como ela disse, vai lá no Japão, suponhamos, à noite, esse cordão, ele é elástico. Isso fala até na Bíblia. A Bíblia faz referência ao pote de ouro, tá? Tem lá, não me lembro em que capítulo, em que local da Bíblia, do Antigo Testamento, que fala também desse cordão. Então, tem esse cordão de prata, que ele é elástico, e Kardec fala que o perispírito sai com o espírito, porque o perispírito jamais abandona o espírito. Mesmo num estado de pureza máxima, tem perispírito. Muito sutil, mas tem. Isso está lá no livro dos médiuns, a ponto de quase confundir-se com o espírito, de tão purificado que é o perispírito. Então, nunca é desacompanhado do outro, em hipótese alguma. E quando o Kardec cita o exemplo do balão atado ao poste. Qualquer choque que o poste leve, o poste seria o corpo, né? O espírito vem com o perispírito e se acopla ao corpo novamente. Então, tem esse cordão, e ele é elástico. Ele vai embora. Onde quer que o espírito vai, ele vai. Só que o espírito não tem liberdade, por exemplo, de sair para outro planeta. Isso aí não tem, não. Livre-arbítrio aí é reduzido, é limitado, é relativo. Ele não pode sair daqui, da Terra, e ir para outro planeta, não. A não ser que seja um espírito evoluidíssimo, esteja aqui em missão. Aí ele vai. Mas nós, seres humanos comuns, nós ficamos por aqui mesmo. Não sei, Ana, não tenho certeza sobre essa informação. Acho que eu já vi casos, por exemplo, que é possível que o Kardec até questiona isso, seria possível que se evocasse um espírito encarnado em outro canto do universo, em outra parte, em um outro mundo, e os espíritos respondem que seria totalmente possível que ele fosse se comunicar. Não vejo nenhum tipo de obstáculo material que impedisse essa comunicação ou esse transporte do Não, espírito, mas independente do nível de perfeição dele. Aí é caso de evocação com permissão. Sim, mas É independentemente, diferente. mas é o mesmo princípio de transporte, é o perispírito que está indo junto com o Eu espírito. sei, mas a liberdade de ir assim, ela tem restrição. Não, eu acho que a restrição, pelo menos no meu entender, a restrição se bastaria
no que diz respeito à vontade do espírito e o desejo. É claro, um espírito mais grosseiro, ele nem vai ter sequer o desejo de visitar em outras esferas, ou de ir a outros globos, que seja. Porque ele vai estar, de fato, concentrado naquilo que é mais material. Eu acho que vai Mas muito à vontade. acontece que o perispírito, ele pega os fluidos do planeta. Então, para ele sair daqui e pegar fluidos de outro planeta, não é tão simples assim. Não é. É um tema que é interessante. Eu depois vou dar até mais uma pesquisada sobre isso. E a gente vai conversando, Depois mas você traz para interessante. nós. Eu também não vou afirmar isso com absoluta certeza, né? Eu não tenho certeza de Sim, nada. né? Sim, Eu exato. falo, mas não tenho Mas, certeza de nada. mas é bom que a gente revisita essas partes. Lia, pode falar, pode ficar à vontade. Eu queria, assim, tá vendo também a questão que, assim, eu já estudei que a gente faz os erros nossos aqui na Terra, dos erros que a gente não conseguiu perdão, ou de outras encarnações, por exemplo, ou, vamos supor, desencarnação, que você tenha feito um erro que não se perdoou, vamos supor, uma pessoa que não se perdoou e desencarnou. Então, ela tem algumas manchas devido àquele problema. Por exemplo, a pessoa que bebeu a vida toda. Aí ela vai ter uma mancha devido a esse problema lá no aparelho digestivo, por exemplo, no estômago. Sentir dor, porque, né, a bebida alcoólica, o álcool dá aquela dor. Essa mancha, dessa mancha, ela é no espírito e no perispírito. Porque, no caso, eu lembro que eu vi uma vez no teatro a peça do filme lá do André Luiz, né? E aí uma mulher queria entrar e o André Luiz não estava vendo, mas quem estava lá na porta falou assim, o André Luiz falou assim, não, eu quero que a senhorinha, pode entrar, né? Deixa ela entrar, uma senhora de idade. Fazia 200 anos que ela já tinha morrido e estava assim, meio perdida, mas conseguiu chegar lá na porta do nosso lar. Aí eu estava na porta falou assim, André, olha bem nela, que você vai dar uma olhadinha, por que ela não pode vir? Aí ele olhou, aí ele viu ela cheia de pontinhos. Aí eu que eu não sei, né? Se é no espírito, junto com os perispíritos, se os dois estavam manchados, todo cheio de pontinho. Ela estava todinha cheia de pontinho. Eu falei assim, tá vendo todos esses pontinhos que está no corpo dela, assim, no perispírito dela, ou no espírito dela? São todos os abortos que ela fez quando ela era nova, quando ela estava encarnada. Eu queria saber, essas manchinhas ficam no espírito e no perispírito, e quando limpa o espírito, vai limpando o perispírito até que os dois se purifiquem junto, é isso? Eu vou colocar o que eu penso a respeito e depois o pessoal comentar também. Eu, particularmente, nunca me debrucei na obra de André Luiz. Eu sei, assim, do que ele coloca, mais por cima. Mas, particularmente, por exemplo, dentro da obra de Kardec, ele não retrata pelo menos não especificamente de manchas ou algo do tipo. A gente sabe que é claro possível, porque depende do princípio. O espírito, como a gente falou, ele tem sempre o seu perispírito acompanhado ali, e esse perispírito, ele vai sempre se modificar. Lembrando, o perispírito é matéria. Então, é matéria igual ao nosso corpo físico, o que vai mudar é o tipo de matéria, é matéria. O que acontece é que o perispírito estando sempre ligado ao espírito, ele reflete a imagem que o espírito tem. Então, o espírito ele pode dar a forma, é assim que os espíritos descrevem. O espírito pode dar a forma que bem entender, a forma que quiser ao seu perispírito. Então, a gente pode transformar o nosso perispírito da forma que nós desejarmos. Se eu quiser fazer uma aparência dele, eu quiser fazer outra, quiser que ele fique sem uma perna ou sem um braço, que seja. É matéria e ela se molda a partir do que deseja o espírito. O que acontece nesses casos em que a gente tem essas descrições de que o perispírito do indivíduo está com manchas ou etc., nada mais são do que reflexos do que ele está pensando ou imaginando. A gente tem um exemplo, vou citar um exemplo que está na Revista Espírita, de um espírito que ele tinha sido decapitado durante a Revolução Francesa e ele se via sem a cabeça do lado do corpo. Ou seja,
o perispírito dele não está com a cabeça cortada. Até porque o perispírito não tem cabeça. O perispírito é uma matéria. Ela se molda da forma que o espírito bem entender. Ele não é um corpo definido como o nosso. Tem a mão, tem... Não. Se molda a partir do que o espírito quer. E aí esse espírito estava se vendo com a cabeça ao lado do corpo. E aí a pergunta que eu faço, né? A fim de provocar mais... Ele estava com a cabeça separada do corpo, ele estava sem cabeça? Não. Porque quem estava refletindo aquela imagem, pensando aquilo, era o espírito. E o espírito molda da forma que ele bem entende o seu perispírito. Então, nesses casos em que são descritas essas manchas, ou, enfim, que sejam em partes localizadas ou várias manchas pelo perispírito, nada mais são do que reflexos do espírito, que estão no espírito. Só também para contextualizar, o espírito, a gente nem sabe que forma ele tem ou o que ele é. Que a gente não tem capacidade intelectual de compreendê-lo na sua essência. A gente sabe que ele é o quê? O que está descrito aqui, que está grifado na tela. É o ser sensível e inteligente. É ele que pensa, é ele que lembra, é ele que sente. Tudo parte dele. Todas as ações. Ele é a individualidade pensante. Ele sente tudo, ele reflete tudo. E o perispírito, ele sofre esse reflexo. Mas é o espírito lá no seu interno que está sentindo aquilo. Então, se ele tem alguma espécie de mágoa, algum tipo de ressentimento por algum erro que tenha cometido, aquilo pode se refletir no seu perispírito conforme ele bem entenda. E às vezes isso acontece de maneira inconsciente. O espírito nem sequer se apercebe daquilo que está acontecendo. Então, nesse caso que eu citei da revista Espírita, do espírito estar com a cabeça ao lado do corpo, ele não sabia que ele estava fazendo aquilo de propósito. Ele realmente se enxergava daquela forma. Ele achava que estava sem a sua cabeça. Mas a partir do momento que ele vai dialogando com o Kardec e os membros ali da sociedade, ele percebe que ele não tinha necessidade alguma dele estar naquela situação, dele se ver com a cabeça separada ao corpo, e aí a cabeça volta para o corpo. Mas por quê? Era só um reflexo da mente dele. Da mente, eu falo mente como espírito, né? Era o espírito dele se vê daquela forma. Então, nesses casos, nada mais são do que visões que o espírito tem de si mesmo. Então, ele pode refletir qualquer tipo de mancha ou qualquer tipo de coisa. Não significa que seu espírito está manchado, só significa que às vezes ele se enxerga daquela maneira. Significa que às vezes ele tem alguma espécie de mágoa que se liga àquela forma. Porque, veja bem, nem forma própria o perispírito tem. Então, ele não tem uma forma como um corpo. A gente sabe, quando a gente fala de corpo humano, quando a gente fala de um corpo de um animal, já tem formas próprias que dizem respeito a essas espécies. Já o perispírito não. O perispírito é uma matéria. E ela vai se moldar conforme o espírito deseja. Então, quando se diz respeito a essas manchas, etc., nada mais são do que reflexos que o espírito tem, que ele sente e reflete aquilo no seu próprio perispírito. Não sei se eu consegui falar de uma maneira clara. Ana? Eu acho que você falou de maneira clara, eu gostei da sua explicação, eu gostei do exemplo que você deu, e você, muito gentil, não fala que existe divergências entre Kardec e André Luiz. Eu já sou mais, nem sei como que eu vou me definir, não, para não estar me julgando demais. Mas existem essas divergências entre André Luiz e Kardec, viu, Lia? Agora, eu gostei porque a explicação que o Victor deu, porque o espírito plasma. O espírito plasma o que ele quer. Olha o caso da tabaqueira. Está lá na revista Espírita, está lá no livro dos médiuns, né? E o espírito plasmou a tabaqueira, plasmou tudo que ele queria, dizer, plasma até a cor da roupa, né? Então, é uma projeção, tipo de uma projeção mental, né? Ou seja, uma projeção do espírito, porque a mente para o espiritismo é o espírito. Então, tem esse porém aí, viu, Lia? Não sei se eu vou te agradar, se eu vou te desagradar, mas que existe essa divergência entre André Luiz e Kardec, existe. Ah, certo. Eu desconhecia que tinha essa divergência. Não, mas... O André Luiz fala que o perispírito tem órgãos, que o espírito sente fome. Kardec afirma que não.
O André Luiz fala que quando ele chegou O lá no perispírito nosso lar, ele não ainda tem sentiu um pouco órgão. de fome no começo. Então, eu acredito que seja muito assim a obra de André Luiz, eu não descarto, não. Mas eu, na minha pobre opinião, o meu conhecimento é muito pequeno, na minha pobre opinião, é projeção mental dele. É o que o Vitor explicou aí. Ele projetou tudo aquilo. Os espíritos podem projetar, podem plasmar. Exato, é importante, Lia, né, por isso que a gente está falando aqui, né, não sei há quanto tempo você estuda o Espiritismo, mas isso que a gente está vendo aqui é o básico, assim, e por isso que é importante a gente frisar isso muito bem, seja para aqueles que estão visitando pela primeira vez, ou seja para aqueles que estão revisitando, porque esses aspectos permitem com que nós tenhamos uma compreensão mais ampla do que é tudo isso e saibamos distinguir o que faz sentido e o que não faz sentido a partir de tudo isso. Que a gente entende os aspectos fundamentais aqui, entende o beabá, vamos dizer assim, o básico ali, que faz com que a gente tenha a capacidade própria e o critério de selecionar bem aquilo que a gente está estudando e o que faz sentido e o que não faz. Então, por isso que eu frisei bastante na hora que eu falei do espírito ser o ser sensível e inteligente, porque se ele é o ser sensível e inteligente, então tudo que envolve inteligência, tudo que envolve lembrança, tudo que envolve qualquer ação do espírito tem que partir do espírito e não da matéria, e não do corpo. Quem defende isso são os materialistas que pensam que as coisas partem do corpo, que a inteligência é fruto do cérebro, que as nossas ações são frutos do nosso cérebro, etc. Quem pensa que parte de um espírito, somos nós espíritas. Então, é importante entender esses primeiros princípios e aos poucos ir entendendo mais e mais coisas, mas construir bem essa base, porque com essa base bem construída a gente consegue compreender o todo de maneira bem sólida, sem furos, etc. Então, é importante a gente frisar bem esses aspectos. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, perguntar mais alguma coisa. Eu queria perguntar, mas não estou sabendo nem como assim, que é elaborar a pergunta. Mas eu vou tentar. Eu tenho uma dúvida, assim, eu acredito, que eu tenha participado de guerras, né, no passado, na vida passada, porque eu sinto, assim, no meu tórax, como se fosse um aperto, assim, como se fosse aquela roupa de ferro, sabe, assim, e eu sinto, e eu não gosto quando assim, eu vou dormir, eu não gosto de nada me pegando, assim, ao sim, eu tiro, assim, fica me irritando, sabe? Aí eu fico preocupada, tem hora assim, gente, eu vou dormir desse jeito e espiritualmente, como que eu vou sair daqui? Aí eu fico querendo saber assim, eu me imagino que existe uma roupa espiritual. Se você tivesse, por exemplo, a parte de cima, por exemplo, você dorme sem a parte de cima. Eu acho que existe uma roupa espiritual. Eu imagino que sim. Agora, assim, eu queria saber de vocês, existe isso? Quando a pessoa, às vezes, falece, e me falaram que outras vezes, muito tempo atrás, na antiguidade, não tinha roupa direita, às vezes eu punha até assim, as pessoas em saco, alguma coisa assim, punha roupa de saco, quando a pessoa não tinha com que roupa certa, muito no passado, né? Meu bisavô, meu pai falava que meu avô falava assim, que era assim, existe uma roupa espiritual? E quem que coloca essa roupa espiritual no corpo? É a gente mesmo? Ou é Deus que coloca uma roupa espiritual na gente? É a espiritualidade? Ou é o meu anjo da guarda que está perto de mim e coloca uma roupa clara, branca? Como funciona isso? Então, voltando de novo nesse aspecto aqui, que nós somos espíritos que possuímos um perispírito. E quando estamos encarnados, nós possuímos um corpo material também. E sua pergunta é legítima. O que acontece? A gente pode dizer que o corpo do espírito é o perispírito, né? Como se fosse a veste com a qual ele se apresenta. E esse perispírito, ele vai, como a gente comentou, ele vai ter a aparência que nós desejarmos. Então, somos nós sempre que temos o controle sobre a aparência desse perispírito. Então, se eu, Vitor,
seja no momento de sono, ou seja, desencarnado, eu quiser dar uma aparência totalmente diferente ao meu perispírito, eu tenho a total liberdade de fazê-lo. É claro que quanto mais evoluído é o espírito, mais facilidade de lidar com isso ele tem. Porque a gente vê, como o caso que eu citei agora há pouco, do espírito que se via sem a cabeça, os espíritos normalmente fazem essa mudança do perispírito sem perceberem que estão fazendo. Então, como eles não têm o conhecimento do fenômeno, eles praticam essas mudanças sem perceberem. Então, você falou de ter uma roupa, né? O perispírito ele vai se apresentar da maneira que o espírito quiser. Ou seja, nós, a maneira que nós quisermos, nosso perispírito vai se apresentar. Isso vai variar de pessoa para pessoa, é claro. Quando a gente está no estado de sono, é muito provável que a gente se apresente com a aparência que nós temos enquanto encarnados. Isso é muito comum, inclusive, quando o espírito acaba de desencarnar. É comum com que, durante um tempo, ou o tempo que ele desejar, ele se apresente com a mesma aparência da última encarnação, ou seja, a encarnação presente. Mas é sempre também muito comum que o espírito se apresente da maneira que o outro espírito que está vendo ele o conhece. Então, se eu encontro um amigo de outra encarnação que me conhece com uma outra aparência, é comum com que o espírito se apresente com a aparência que lhe é conhecida. Então, se um espírito vem até nós, um espírito que desencarnou, sei lá, ou algum conhecido nosso que desencarnou e se apresenta para nós, é muito provável que ele vai se apresentar com a aparência que nós temos dele, para que nós o reconheçamos, por esse simples motivo. Mas quando nós estamos no estado de sono, a gente vai tomar a aparência que nós quisermos, seja ela qual for, e isso vai depender, é claro, do espírito. Mas é muito comum, é claro, que nós nos apresentemos com a aparência que nós temos enquanto encarnados. Então, no estado de sono, é provável, a gente pode dizer com uma certa segurança, que a gente se apresenta da forma que nós estamos aqui, né? Enquanto a gente está ali no estado de sono, fazendo nossas atividades, estudando, conversando, o que seja. É bem provável que nós estejamos com essa mesma aparência. Mas a gente pode mudar ela da forma que nós bem entendermos, não tem nenhum tipo de obstáculo, como eu disse. O espírito, ele pode modificar o seu perispírito na velocidade de um relâmpago. É isso que os espíritos nos ensinam lá no livro dos espíritos. Então, com a velocidade de um relâmpago. Por que eles falam da velocidade de um relâmpago, né? Porque lá na época, provavelmente, era o que se tinha de ideia de algo, de alguma coisa muito rápida, né? Do que se poderia ser o mais rápido possível. Hoje em dia, a gente até poderia pensar em outros exemplos, mas é algo instantâneo, é isso que eles querem dizer, que não tem nenhum tipo de obstáculo, dificuldade, eles têm a facilidade de mudar ali, assim como a gente muda de roupa, só que numa facilidade enorme, né? Então, isso vai depender, é sempre do espírito. O espírito que é o ser inteligente, somos nós que temos o controle desse perispírito. Então, cada um tem o seu, cada um modifica da maneira que deseja. É bem isso, assim, seja no estado de sono, seja desencarnado.